Gente, hoje a gente vai visitar um dos lugares mais icônicos aqui de Nova York, que é a região do World Trade Center, que inclusive conta com várias atrações, né? Tem o Museu do World Trade Center, que é um museu que fala sobre toda a tragédia que aconteceu aqui no dia 11 de setembro. Tem também o Oculus e, além disso, tem o Memorial do 11 de setembro. Esse lugar gigante, grande, e que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Então a gente vai seguindo reto para o One World Trade Center, que é o prédio novo. Tem o observatório, tem um negócio bem legal. E além disso tem outros lugares para a gente visitar aqui no World Trade Center. Vamos lá? E antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e fique sempre por dentro das nossas viagens. Aciona o sininho aí. Chegamos em mais um dia por Nova York aqui no Batalha Mundo Afora. Nosso terceiro dia começa na região do World Trade Center, uma área que foi completamente reconstruída e hoje é um dos pontos mais modernos e simbólicos da cidade. Aqui estão o novo One World Trade Center, o prédio mais alto do hemisfério ocidental, além de centros comerciais, estações de metrô integradas e espaços culturais. A região representa não só um polo financeiro importante, mas também um símbolo de superação e reconstrução para Nova York. E esse aqui é o Memorial do 11 de setembro. Esse lugar que foi feito como uma forma de homenagem para homenagear as vítimas, né, que infelizmente se foram com essa tragédia ocorrida naquele dia. Aqui, nesse local, ficava uma das torres que caíram. E normalmente, hoje não tá, né, mas normalmente a água desce das laterais e vão até aquele fundo lá que vocês podem ver aí nas imagens. Por toda a lateral do monumento você pode ver nomes. Esses nomes são dos passageiros, são nomes dos bombeiros, das pessoas que trabalharam no dia e das pessoas também estavam nos prédios, nas torres, naqueles dias, naquele dia, né, propriamente dito. É um lugar que a gente visita já pela segunda vez e assim, é emocionante estar aqui porque todo mundo lembra das famosas Torres Gêmeas de Nova York. E passar aqui e simplesmente ver esse monumento é algo que nos traz um misto de dor, eu posso dizer, né? É um sentimento que não dá pra gente quantificar. Tá nesse lugar, que é onde ficavam as imponentes Torres Gêmeas, aqui em Nova York. E eles fizeram esse monumento. Tem também o museu, que fica logo aqui ao lado. É um museu onde você vai ver outras coisas a respeito do 11 de setembro. E tem essa praça, que foi transformada toda em um monumento. É muito visitado. Aqui a visita é gratuita até o monumento, você não paga nada para visitar. Mas o que a gente vê realmente é um misto de, a gente pode dizer, tristeza, mas também de muito respeito por aqueles que perderam suas vidas no dia 11 de setembro.
No local onde ficavam as Torres Gêmeas, hoje está o Memorial do 11 de setembro. Duas grandes piscinas refletivas ocupam exatamente o espaço das antigas torres, com quedas d'água constantes que criam um clima de respeito, silêncio e reflexão. Gente, aqui é o local onde ficava a segunda torre. Foi atingida por um dos aviões. Aqui a ponte está ligada, né? A diferença da outra. Fica aqui aproximadamente 40 metros uma da outra. Fica no meio do complexo, onde estão todos os prédios do complexo World Trade Center. Aqui seria o local onde ficaria a outra, né? Estava a outra torre naquele dia. Aquela torre que sucumbiu à queda do avião. Pedi para a Cibele mostrar para cima do lado esquerdo, são outros prédios do complexo do World Trade Center. Todos eles em volta são prédios que compõem esse complexo. E é aquilo que a gente havia dito. Muitas pessoas vêm visitar, muitas pessoas passam por aqui diariamente, porque acaba sendo um símbolo da história americana, da história do nova-iorquino, mas um símbolo principalmente de que eles não sucumbiram perante o que aconteceu naquele fatídico dia, né? Transformaram aquela tragédia em algo bonito, em algo relevante. Foram plantadas centenas de árvores nessa praça, também como forma de homenagear, né, a gente pode dizer, as pessoas e mostrar o renascimento. Então, bem legal, muito, muito bacana mesmo, essa, a gente pode dizer, homenagem feita aqui, nesse memorial do 11 de setembro, aqui em Nova York. Nas bordas das piscinas estão gravados os nomes de quase 3.000 vítimas dos atentados de 2001. É um espaço muito impactante, que convida o visitante a desacelerar e refletir sobre a história recente do mundo. A visita ao Memorial ao Ar Livre é gratuita e aberta ao público. Gente, e próximo de onde era uma das torres, a gente tem uma questão muito legal. Legal que eu falo assim, de ver como é a natureza, né? Desse lado aqui, nesse lugar, essa é a única árvore que sobreviveu a toda essa questão do atentado de 11 de setembro. Essa árvore foi a única que restou no meio de todos os escombros e perante tudo que foi destruído aqui, ela foi a única que ficou em pé. Quando foi feito para fazer a revitalização, essa árvore foi retirada daqui, levada a outro local. E aí, quando se acabou de fazer toda a reforma da praça, ela foi trazida novamente. É um símbolo de resistência, é um símbolo do que o povo americano, né, quer demonstrar, mas é muito legal porque ela está aqui, bonita, forte e no meio desse memorial maravilhoso do 11 de setembro. Um dos pontos mais simbólicos do memorial é a chamada Survivor Tree, ou a Árvore da Sobrevivência. Ela foi encontrada entre os escombros após os atentados. Seriamente danificada, mas conseguiu ser recuperada e replantada aqui. Hoje, a árvore representa esperança,
resistência e a capacidade de recomeçar. Gente, nós estamos fazendo o passeio que leva até a Estátua da Liberdade, que está lá no fundo. A gente está dentro de um catamarã e aqui atrás Brooklyn Bridge, e a gente está fazendo esse passeio. A gente não vai descer na estátua porque é 3 horas depois para voltar. A gente quer aproveitar o dia, a gente já conhece, mas o dia está maravilhoso. Então, esse passeio você pode fazer vindo para cá e é muito bacana. É um catamarã gigante, são várias balsas que fazem esse trajeto, vários ferries. E esse passeio aqui ele passa por diversos pontos, por Ellis Island, passa pela Estátua da Liberdade, pela Ponte do Brooklyn. E acho que a gente tá indo para lá agora. A Ponte do Brooklyn tá lá atrás, no fundo, e a gente vai mostrar para vocês. Depois de visitar o World Trade Center, seguimos para um dos passeios mais clássicos de Nova York, o passeio de barco em direção à Estátua da Liberdade. Os passeios partem principalmente da região de Lower Manhattan e podem incluir apenas a navegação ou a visita às ilhas, depende do ingresso escolhido. Existem opções que passam bem próximos da estátua, ideais para fotos, e outras que permitem desembarcar na Liberty Island e também na Ellis Island, onde funcionava o antigo centro de imigração dos Estados Unidos. A gente já chegou agora, aqui vai passar embaixo da Brooklyn Bridge. Uma das pontes mais famosas do mundo, inaugurada em 1883, ela liga Manhattan ao Brooklyn e foi por muitos anos a maior ponte suspensa já construída. Aqui, gente, a Brooklyn Bridge. E logo do outro lado temos a Manhattan Bridge, que é a outra ponte que liga Manhattan ao continente, né? Ao Brooklyn ali. Então, Brooklyn Bridge e Manhattan Bridge. Logo ao lado da Brooklyn Bridge também é possível ver a Manhattan Bridge, cada uma com seu estilo, sua história e sua importância. Ver essas pontes a partir da água dá uma perspectiva completamente diferente da cidade. Olha, gente, a gente chegou aqui, atrás da gente, ela, aí, lá aqui, ó, a Estátua da Liberdade. A gente vai dar uma volta e vou mostrar para vocês. Nós não vamos descer, mas tá ali. Se você quiser fazer o passeio e descer, pode fazer também. Mas a gente veio, não vai descer, mas o legal é vir e conhecer, né? Tá ali ela. Então, ela aparece no horizonte. A Estátua da Liberdade, um dos maiores símbolos dos Estados Unidos. Inaugurada em 1886, a estátua foi um presente da França ao povo americano e representa liberdade, democracia e acolhimento. Gente, chegamos, nosso passeio chegou, Estátua da Liberdade ao fundo. Esse passeio que ali você tem que esperar 3 horas para poder voltar com a balsa. Então demora um pouco mais do que o normal. E aí a gente preferiu não fazer esse passeio, em virtude de ter bastante coisa para fazer. Então, fica aí a dica. A gente simplesmente decidiu só passar por aqui e visualizar e ver ela. Mas, se você quiser, é bem bacana. Dá para subir, tem um museu, tem bastante coisa lá para fazer. Com mais de 90 metros de altura, contando a base, a estátua se tornou o primeiro contato visual de milhões de imigrantes que chegavam ao país no fim do século XIX e também no início do século XX. Até hoje, ela é um dos monumentos mais visitados do mundo.
Gente, e nós viemos conhecer o Carmines, esse restaurante que é amado principalmente pelos turistas brasileiros que vêm para Nova York e a gente não podia deixar de conhecer. A história desse restaurante, do dono, é trazer um pouco da culinária do sul da Itália, com pratos que vêm bem servidos e com aquela comida de domingo da casa da vovó. Então, por isso que ele faz tanto sucesso, principalmente entre os brasileiros. A gente veio conhecer e vai mostrar para você. As primeiras impressões, gente, o restaurante está lotado e a gente percebe que realmente os pratos que passam por aqui são bem, a gente pode dizer, bem grandes. Mas a gente espera gostar e vai mostrar para vocês o que a gente achou do Carmines aqui em Nova York, que fica bem próximo a Times Square. Vamos lá, conhecer um pouquinho do Carmines aqui em Nova York, um dos mais queridinhos entre os brasileiros. E depois de um dia cheio de histórias e passeios, era hora de conhecer um dos restaurantes mais tradicionais de Nova York, o Carmines. Famoso pela culinária italiana em estilo familiar, o restaurante trabalha com pratos, gente, muito grandes, ideais para compartilhar. É muito bem servido. Gente, eu tô até triste agora, né? Aquilo que a gente havia dito no começo se concretizou. É muita comida. E assim, você até pode imaginar, mas muita comida, Jean, pelo preço, às vezes vai cair a qualidade. Não, a comida é realmente maravilhosa. É uma comida maravilhosa, comida de mãe mesmo, aquela cozinha do sul da Itália, aquela comida italiana de verdade. Olha, há muito tempo eu não comi uma comida tão saborosa. E a gente comeu aqui, comeu muito bem, até mais do que a gente deveria ter comido. Mas daria para comer facilmente 4 pessoas. O que a gente comeu aqui hoje, eu e a Sibeli. E sobrou bastante comida. Por isso, eu digo para você, se quiser ter essa experiência muito bacana, visita o Carmines aqui em Nova York. Tenho certeza que você vai gostar, vai aproveitar. São vários pratos e vai ser muito legal. A gente gostou muito. E eu acho que eu vou acabar voltando, mas dessa vez, da próxima vez, eu acho que eu vou pedir um prato só, porque 2 pratos foram muito, hein? Espero que você tenha gostado e fica aí a dica para uma próxima viagem. Veio para Nova York, vem conhecer o Carmines. O jantar foi simplesmente maravilhoso. Comida farta, sabor marcante e aquele clima clássico de restaurante italiano. Uma experiência que vale muito a pena para quem quer comer bem e sair satisfeito, especialmente depois de um dia intenso de caminhada. Encerramos a noite voltando a Times Square, agora completamente iluminada. Ver esse lugar à noite é entender de verdade por que Nova York é chamada de a cidade que nunca dorme. Luzes, movimento, pessoas do mundo inteiro e uma energia única. Assim terminou o nosso terceiro dia por Nova York, com a certeza de que ainda há muito mais para descobrir nessa cidade impressionante.